Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. Parece-me a mim que cada vez mais, pelo menos no Instagram, eu vejo colegas a referirem-se à relação terapêutica, definirem a relação terapêutica, falarem sobre a importância da relação terapêutica. Por outro lado, eu vejo os conteúdos um tanto ou quanto ou muito resumidos, não englobando tudo, ou então expressos para uma determinada perspectiva. A perspectiva é essa, de orientação teórica, que provavelmente os colegas mais poderão favorecer. E então eu acho que é importante realçar algumas coisas sobre a relação terapêutica. Bom, em primeiro lugar, a relação terapêutica é aquilo que nós chamamos um fator comum dentro da psicoterapia. Isto porquê? Porque é um processo que é comum, como o próprio nome indica, a todos os modelos de psicoterapia, porque é um processo que ocorre em todos os modelos, necessariamente. Não existe psicoterapia sem relação e, portanto, a relação é um elemento imprescindível relativamente àquilo que são as abordagens teóricas. Depois, em termos de definição de relação terapêutica, bom, certamente cada modelo terá a sua perspectiva, a sua visão sobre a relação terapêutica, sendo um fator comum, um processo transversal a vários modelos de psicoterapia. A relação terapêutica foi definida, ou tentou-se definir a relação para além desses modelos, não é? E a definição teórica sobre a relação terapêutica que mais é utilizada é uma definição de Gelsow e Carter de 94, que diz que a relação terapêutica pode ser definida pelos sentimentos e atitudes que o terapeuta e o cliente têm um pelo outro e como esses sentimentos e atitudes podem ser expressos. Pronto, essa é a definição mais utilizada de relação terapêutica. Contudo, como esta relação é extremamente abrangente, muita coisa pode ser colocada aqui dentro. E é agora aquela parte em que gostaria de complementar aquilo que muitos colegas falam sobre este tema. Porque muitos deles falam sobre a relação terapêutica ou apenas um dos construtos também mais investigados da aliança terapêutica por si só, que não são os únicos. Portanto, muitas pessoas definem a relação terapêutica como sendo a aliança terapêutica ou colocam a aliança terapêutica como um dos pontos fundamentais da relação terapêutica. E a verdade é que a relação terapêutica é um processo que abrange uma multiplicidade de construtos relacionais. Isto porque nenhum único construto consegue definir por inteiro tudo aquilo que é a relação terapêutica. E, de facto, o construto teórico mais investigado ou mais utilizado em investigação para além da relação terapêutica é, de facto,
conceito da aliança terapêutica, muito suportada pelo modelo do Borden. Mas a aliança terapêutica não é o único. Então, que outros construtos relacionais é que podem existir? A relação real, de Gelson, a aliança terapêutica, a aliança de trabalho, perdão, agora tive aqui uma branca, a resolução de rupturas na aliança e também as condições suficientes e necessárias para a mudança terapêutica. E que condições são essas? As condições colocadas por Rogers. A empatia, congruência, genuinidade, a aceitação positiva e incondicional. Portanto, essas são as condições. E todos estes construtos relacionais, de alguma forma, estão inseridos dentro daquilo que é a relação terapêutica e que tentam, de alguma forma, medir a relação terapêutica. Portanto, quando as pessoas falam em relação terapêutica, é importante referir que não é apenas a aliança, existe bem mais do que a aliança terapêutica. E depois, para além destes construtos, temos ainda outras posturas e outros processos, como a transferência contra transferência, como a postura responsiva em terapia, temos ainda a questão do estar no aqui e no agora em termos de mindfulness, temos ainda a ideia de presença terapêutica, muita coisa envolvida naquilo que é a relação. E, portanto, torna-se essencial tentar passar a imagem de que a relação não é apenas a aliança, não é apenas uma simples componente, tem bem mais do que isto. Se quisermos, obviamente, falar numa forma transversal. Claro que depois cada modelo teórico irá ver a relação de uma forma diferente, mas estes construtos relacionais que estão investigados fazem parte da relação terapêutica. Muito obrigado por estarem desse lado, fiquem bem e até um próximo vídeo.